Bom, então vamos lá. Estou compartilhando a tela aqui. Deixa eu tirar o chat. Deixa eu tirar essa parte aqui também. Opa, espera um pouquinho só que a bateria do celular tá... Pronto, agora tá com... Opa, estou com um probleminha aqui no contato do meu... A tomada do meu celular. Pronto, legal. Bom, a primeira coisa que eu queria começar é o seguinte: qual é o resultado das certificações dos sistemas de gestão? Né? Veja, a gente tem algumas pesquisas que mostram resultados que não são muito consistentes. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar as certificações ISO 9001, né, por exemplo, esses autores aqui, ó, o Ilkay e o Aslan, né, pesquisaram a ISO 9001 na Turquia e chegaram à conclusão de que não tem diferença, né, não tem diferença no desempenho de empresas certificadas e não certificadas, usando aí os indicadores do BSC. Né. O Psomas e o Cafezopoulos, na Grécia, já chegou a uma conclusão diferente. Ó. Empresas certificadas têm melhor desempenho do que as não certificadas. Né? E o Sampaio e o Saraiva Monteiro, que são autores portugueses, fizeram pesquisa e chegaram à conclusão de que não tem consenso. Se empresas não certificadas são menos lucrativas ou mais lucrativas do que as empresas certificadas. Né? Bom, já em termos de... então, nós temos, né, uma pesquisa dizendo que certificação dá um bom resultado, outra que não dá resultado, que dá, e outra que não tem, não teria consenso. Né? Na ISO 14001, a situação não é muito diferente. O Ertin e os colegas dele na Europa, né, acharam que não tem relação entre a certificação e desempenho ambiental. Já o Khan e os colegas deles na Malásia disseram que sim, que uma das vantagens, inclusive, é que as empresas certificadas geram menos resíduos do que as não certificadas. O Singh e os colegas dele na Índia também chegaram à conclusão de que as empresas certificadas ISO 14001 têm um desempenho melhor. Então aqui a gente tem uma pesquisa dizendo que não tem prova de que, né, haja um benefício, e duas dizendo que tem benefícios. Né? No caso da saúde e segurança, e aqui as pesquisas são ainda sobre a norma OSAS 18001, porque a ISO 45001 é muito recente e não deu tempo de fazer pesquisa. Né? O Erasmus Vitória, que é um dos principais autores no tema, não achou diferença entre o índice de acidentes em empresas certificadas e não certificadas. Né? Já o Lafuente e o Abad na Espanha disseram que sim, né, que empresas certificadas diminuem o índice de acidentes no curto prazo. Né? E também melhoram índices de desempenho operacional no longo prazo. Né? O Mohamed Afam, que é de lá do Oriente Médio, falou que empresas certificadas sim têm indicadores de segurança melhores do que as não certificadas. Ou seja, aqui tem uma pesquisa dizendo que não tem resultados e outras duas que têm resultados. Né? Veja, então, parece que o resultado não é sempre o mesmo, né? E aí é uma coisa meio estranha. Se os sistemas de gestão são padronizados, por norma, por que os resultados variam tanto? Né? Veja, por que os resultados são variáveis? A gente já sabe um pouco da prática da gente, um pouco por pesquisa, né? Porque a motivação da certificação é diferente. Então tem aquela empresa que quer certificar para ter as melhorias e tem a empresa que quer certificar para ter o certificado na parede, só para mostrar para o cliente. Né? Porque o apoio da autoadministração é diferente. Né? Então, às vezes ela se envolve mais, às vezes se envolve menos, e esse é um dos fatores que a pesquisa demonstra que é um dos principais motivadores do sucesso. Né? Porque o estilo de implementação é diferente. Né? Então, até porque a motivação é diferente, às vezes as empresas implementam de um jeito que a gente chama de estilo simbólico, né? Aquela certificação que é a certificação pela certificação, e não pelos benefícios para colocar no dia a dia, né? Diferente do estilo que a gente chama de
certificação substantiva, né? É aquela que realmente tem o envolvimento, que você consegue os resultados, você veste a camisa, né? Porque as empresas são diferentes em termos de mercado, de tamanho, cultura. A gente sabe que fazer certificação numa empresa pequena é diferente de fazer uma grande, né? Num mercado como o automotivo, que tem uma exigência, né, de certificação, é diferente de um mercado onde você não tem essa exigência, né? E porque os problemas são diferentes, né? As questões de qualidade das empresas são diferentes umas das outras, né? Os tipos de defeito, né? A criticidade dos problemas. A empresa tem item de segurança, outra não tem, né? Na parte de meio ambiente, né? Algumas empresas, né, mexem com produtos químicos mais pesados, outras vezes só tem montagem, né? Na parte de saúde e segurança também tem diferenças, né? Tem empresas com mais riscos do que outras. Bom, e quais são as dificuldades que as empresas têm, né? Eu trouxe aqui uma figurinha bacana de uma pesquisa feita na Itália. Embora ela seja feita na Itália, a gente imagina que algumas coisas são parecidas, né? É uma pesquisa que foi feita, né, ao longo de vários anos, né? Então a mesma pesquisa foi repetida vários anos, né? E para cada curva aqui, ó, nesse gráfico, né, essa curva contínua, por exemplo, né, é o ano de 2015, né, essa pontilhada é outro ano, mas você pode ver que as curvas são parecidas nos vários anos, né? E o que é que tem aqui, né? Cada um desses tópicos aqui, né, é um tópico da norma ISO 14001 versão antiga. Por que versão antiga? Porque veja que ela foi feita até 2015, que foi quando a norma foi revisada, né? E esse desenho, esse gráfico mostra, né, a dificuldade nos itens da norma. Então, quanto mais longe aqui do centro, mais difícil é o item para ser implementado e mantido, né? Olha só o que é que dá mais dificuldade aqui. O campeão é legislação, requisitos legais e outros requisitos, né? Isso a gente imagina que no Brasil também, a gente tem uma legislação bem complicada aqui no Brasil, em termos de meio ambiente, uma legislação extensa, cheia de leis, decretos, detalhes, etc., né? Mas olha o que é o segundo item. O segundo item é competência, treinamento e conscientização, envolvimento das pessoas, né? E ele está bem do ladinho aqui, né, de recursos, responsabilidades e autoridade, né? Então vejam que são itens que as empresas consideraram muito difícil, né? Pensem um pouquinho, né, vocês, para me contar depois, vai colocando também no chat os comentários se vocês concordam com esse grau de dificuldade ou vocês acham que tem coisas mais difíceis do que envolver as pessoas e ter as pessoas conscientizadas, né, e atuando no sentido de contribuir com a qualidade, com a segurança e com o meio ambiente no sistema de gestão, né? Agora, nessa parte de conscientização, treinamento, a gente explica, né? Faz treinamento, dá certificado, faz reunião, faz conscientização, né? Faz integração com manual de orientação para funcionários novos, etc. E ainda assim, às vezes acontece de as pessoas não se envolverem, não colaborarem, né? Daí vem aquela dificuldade que apareceu no gráfico do slide anterior, né? Então a questão-chave é como conseguir que as pessoas tenham o comportamento, né, pró-qualidade, pró-meio ambiente e pró-segurança e saúde, né? Como fazer isso? E nesses tempos que a gente tem agora de pandemia, como conseguir isso, né, no meio dessa pandemia, que vai exigir novos procedimentos, protocolos de saúde, né, uso de máscara, isolamento social, rodízio de funcionários, né, tem umas, né, limitações para visitas, né, como conseguir que as pessoas ajudem ainda nesse turbilhão, né? Bom, então, uma das coisas que as pessoas sempre falam é sobre motivação das pessoas, né? Vou falar um pouquinho dos modelos de motivação, né? Falar um pouquinho de uma teoria alternativa que eu aprendi lá na universidade, que eu acho que me ajudou muito a entender, que é a teoria do comportamento planejado, né? O que isso tem a ver com as normas, né? As nossas normas do sistema de gestão, né? Com a liderança,
com a cultura organizacional e a influência da Covid. E ainda alguns outros fatores que, dando tempo, a gente vai comentar, né, e terminar com o que a gente precisa fazer em termos de análise de risco, né? Bom, as pessoas sempre falaram assim, precisamos motivar as pessoas para cuidar do meio ambiente, para tratar de qualidade, de saúde e segurança, né? Bom, tem algumas teorias a respeito de motivação, né? A teoria do Herzberg, ela fala que existem dois tipos de fatores de motivação, né? Os fatores que motivam de verdade, né, que são, por exemplo, né, a realização pessoal, o reconhecimento. Então, deu uma sugestão de melhoria, né, vai lá e dá um prêmio, né, coloca foto no mural, né, o trabalho em si é um trabalho bacana, né, as pessoas que gostam de trabalhar, de ter uma responsabilidade compatível com a sua função, com o ponto da carreira, né? As pessoas serem promovidas, né? Ter progresso. Então, isso são fatores que eles chamam de motivadores. E tem os fatores de manutenção, que são fatores assim, não é que eles ajudam, né? Mas, por exemplo, o salário, né? O salário não motiva a pessoa. Segundo essa teoria, o salário não motiva. Um salário bom, ele é normal. Agora, se o salário for ruim, aí sim, aí a pessoa vai ficar desmotivada, né? Uma chefia boa, ela não necessariamente motiva, mas uma chefia ruim vai atrapalhar, né? As relações humanas com os colegas, as condições de trabalho, né? Quer dizer, boas condições não garantem a motivação, mas más condições de trabalho são garantia de desmotivação, né? A política de administração da empresa, né? Um outro modelo que é muito conhecido é o modelo de motivação de acordo com as necessidades de Maslow, né? O Maslow falava o seguinte, né? As necessidades humanas, elas seguem uma sequência, né? Que vão aqui de baixo para cima, né? Então, vejam, as primeiras necessidades dos seres humanos são as fisiológicas, né? Então, né, fora do trabalho, né? O que isso significa? Né? Fora do trabalho significa, né, comida, água, sexo, sono, repouso, né? E no trabalho, né, tem um horário de trabalho compatível, intervalo para descanso, conforto físico, né? Então essas seriam as primeiras necessidades das pessoas, né? Só quando elas forem satisfeitas, né, é que a pessoa vai passar para o segundo nível de necessidade. Por exemplo, segurança, né? Que no trabalho, né, fora do trabalho, significa, por exemplo, a segurança em relação à violência, né? Não ser assaltado, por exemplo, né? E no trabalho, né, a segurança no sentido de que não vai perder o emprego, né? E assim vai, né? Todos, né, os outros níveis, né, que são os níveis de necessidades sociais, as necessidades de estima, né, a pessoa ser querida, ser amada, né, e a autorrealização, né? Então, esses modelos são modelos que foram usados durante muito tempo para tentar motivar as pessoas para se envolver nos sistemas de gestão, né? Mas nem sempre dá certo, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas acabam se envolvendo, né? Essa motivação, embora ela seja necessária, ela nem sempre é suficiente. E aí é que eu trago, então, né, vou trazer a teoria do comportamento planejado, né? Por quê? Porque o sistema ele exige, né, um suporte, como parte do suporte, né, a coisa o cuidado com os recursos humanos, né? E depende muito da liderança. Então a liderança é que precisa enxergar essas relações, né, para que a gente consiga o envolvimento das pessoas. Ela tem que enxergar que a motivação não é suficiente, né? Então, a atitude da liderança é muito importante, né? Quer dizer, veja que a liderança boa, ela não é necessariamente motivadora, mas ela não pode ser ruim, né? Qual o papel da liderança, né? A integração dos requisitos do sistema de gestão do processo, de negócios, né? Então, por exemplo, né, vou falar, por exemplo, de meio ambiente, que eu conheço um pouco mais, né? Se o responsável do meio ambiente fica lá, fechado nele no cantinho da fábrica, funciona o sistema? Não funciona, é preciso que haja uma interação com compras, com engenharia,
com RH, com a produção, com manutenção, né? Que a liderança dê os recursos necessários, né? Que seja comunicada a importância, né? Veja, nada disso tem a ver necessariamente com motivação do ponto de vista de a pessoa se sentir, né, incentivada a fazer. Tudo isso são condições mínimas de trabalho, né? Agora, que tipo de liderança, né, como é que isso se relaciona, né? Então, com a motivação das pessoas, né? Eu gosto muito dessa teoria do comportamento planejado, que foi proposta por esse autor aqui, que eu nem sei falar direito o nome, acho que é Eigen, talvez, Eigen, né? Bom, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que o comportamento, para a pessoa ter um comportamento real, por exemplo, né, comportamento pró-meio ambiente, pró-segurança, pró-qualidade, né, ela precisa ter a intenção desse comportamento, né? Ela precisa querer. E para ela querer, isso depende de três coisas. Primeiro, de ter atitude. Né? O que é a atitude? Né? É ela perceber isso como uma coisa importante. Né? Ela estar afim de, ela gostar. Né? Então tem que achar que qualidade é bacana, que meio ambiente é bacana, que segurança é bacana. Né? A segunda coisa, ela tem que perceber que o ambiente dela, as normas do ambiente, né, favorecem, né, esse comportamento. Estou falando do quê? Por exemplo, para o meio ambiente. Né? Se eu estou num ambiente em que, se eu estou num lugar em que cuidar do ambiente é uma coisa de ecochato, talvez eu fique inibido de ter um comportamento para o meio ambiente. Né? Se eu estou numa empresa em que o meio ambiente é visto só como uma fonte de custos, né, talvez, né, isso não ajude muito o pró-ambiente. Mesma coisa em relação à segurança, mesma coisa em relação à qualidade. Quer dizer, se a cara da qualidade é sempre o cara do não pode, não pode, não pode, né? Então, né, isso tem a ver com as regras, né? Então, não são só as leis, mas as regras sociais, né? Se eu estou, por exemplo, se no meu grupo de amigos, né, é importante ter o carro do ano, né, é muito mais provável que eu compre o carro do ano do que se eu estou num grupo de amigos que nem quer ter carro mais. Hoje em dia você tem grupos, né, principalmente de jovens, na faixa de 25, 30, 35 anos, né, que nem carta de motorista tem mais. Né? Por quê? Porque eles se viram com Uber. Né? E nem tem mais carro. Né? Eu vejo, isso depende do grupo social onde eu estou. E isso depende também, por isso, da cultura da empresa. Né? E o terceiro elemento é o que a gente chama de controle percebido. O que eu percebo que eu tenho condição de fazer o serviço. Né? Então, por exemplo, se eu preciso separar o meu lixo, né, mas a lixeira fica muito longe, né, eu posso perceber, eu posso até saber que meio ambiente é uma coisa importante, mas eu digo assim, eu não tenho como fazer essa separação porque a lixeira fica muito longe. Né? Então, eu não percebo que eu tenho controle suficiente sobre o meu trabalho para fazer isso. Né? Um comprador que precisa qualificar um fornecedor, de repente ele sabe que tem uma coisa importante, mas fala, olha, eu não tenho como fazer uma auditoria, eu não tenho no mercado alguém melhor, né? Então eu preciso qualificar esse cara mesmo ele sabendo que ele não é ideal. Né? Então, o quanto eu tenho condição de fazer o trabalho, né? de ter o comportamento pró-qualidade, pró-meio ambiente ou pró-segurança. Né? E claro que esse controle percebido influencia também diretamente o comportamento real. Se eu não tiver condição de fazer, eu não vou fazer. Não adianta eu querer. Se tiver condição. Por recursos, né? E aí vem a autoadministração, né? A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão. Agora, como as pessoas percebem isso? Achar que eu dei o recurso se as pessoas não perceberem que esse recurso está disponível. Se esse recurso estiver disponível, se ela não perceber a disponibilidade, ela não vai ter esse comportamento. Né? Porque ela acha que não dá para fazer. Né?
Então, veja, a norma, ela é bacana, que ela fala que tem que dar os recursos, mas nem sempre isso é suficiente para eu conseguir o comportamento das pessoas, né? A outra questão é a competência, né? Eu dou o treinamento para as pessoas, mas será que as pessoas percebem que podem usar esse treinamento? Quer dizer, eu determino, né, qual o treinamento, que competência que ela tem que ter, o treinamento, a experiência, né? A norma fala, né, que eu preciso determinar a competência necessária para as pessoas que realizam trabalhos sob meu controle e que afete o desempenho, cumprimento dos requisitos, sejam requisitos de qualidade, de meio ambiente ou de saúde e segurança. Né? Eu tenho que assegurar que as pessoas são competentes, né? Determinar que treinamento é necessário, tomar ações para dar o treinamento, é a competência, mas como é que as pessoas percebem isso? Veja, isso é importante. A norma não fala disso. Mas a teoria do comportamento planejado diz que é importante que as pessoas percebam isso. Né? E a conscientização é a mesma coisa. Aí acho que tem a ver com a questão da atitude. Isso a gente tem, é o que a gente costuma trabalhar mais. Né? Que as pessoas sejam conscientes da política, da contribuição que elas têm para o sistema, das consequências de estar não conforme com os requisitos. Né? Então, isso a norma fala e tem a ver com aquela questão da atitude. Né? Agora, as pessoas estarem individualmente conscientes, será que do ponto de vista coletivo, as normas subjetivas da empresa, o clima da empresa, a cultura da empresa, favorece isso? Isso a norma também não deixa claro. Ela só deixa claro na parte da liderança. Né? Vejam. Aqui está repetido o slide. Né? Agora, além de tudo isso, no caso da Covid-19, a gente tem novos estressores. Né? O medo da infecção, o medo da perda do sustento, a duração da quarentena, o tédio. A guerra de narrativas, né? É muito estressante a gente falar, por exemplo, a cloroquina. Né? Eu não estou aqui defendendo uma posição ou outra, né? Mas essa guerra é dizer a cloroquina funciona, a cloroquina não funciona, isolamento não funciona, é mais importante o isolamento da economia, é mais importante a economia do que o isolamento. Né? Então, isso tudo tensiona. Né? Isso gera, por exemplo, normas subjetivas. Né? Veja, se eu estiver num ambiente, né, se eu, por exemplo, eu tenho consciência que, por exemplo, eu preciso usar máscara, mas eu estou num ambiente onde usar máscara pega mal, será que eu vou usar máscara? Por mais que eu esteja consciente? Né? Então, isso são estressores. Né? A coisa do trabalho remoto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Do ponto de vista da empresa, tem que colocar novos protocolos sanitários, queda da demanda, né? Problema no serviço de transporte de funcionário, problema no serviço de transporte de mercadoria, de matéria-prima e de produto, né? Contratos com fornecedores, fornecedor fechando, fornecedor pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar, contrato com pessoas, né? Ter que colocar as pessoas né? Com redução de contrato, né? A incerteza se a gente vai conseguir continuar o negócio. Né? O que isso afeta, então, a atitude das pessoas? Né? Quer dizer, com esse estresse todo, será que as pessoas vão continuar com uma atitude positiva em relação à qualidade, à segurança e ao meio ambiente? Né? Ou será que a pessoa vai falar assim, cara, eu já tenho que me preocupar com essa história de protocolo sanitário, você quer ainda que eu me preocupe com o meio ambiente? Você quer que eu me preocupe com calibração de instrumento? Né? Cara, tem tanta dor de cabeça com essa história da Covid. Né? As normas subjetivas, então, qual é a regra da empresa? Né? A empresa vai valorizar o isolamento social ou ela vai não valorizar o seu isolamento social? Que tipo de protocolo ela está adotando? Né? E o controle percebido. Né? Imagina você, por exemplo, que dois operadores trabalham do lado do outro e você resolve que tem que colocar uma barreira de acrílico para que um não contamine o outro. Né? Só que eles têm que se conversar. E aí a barreira de acrílico atrapalha a conversa. A máscara atrapalha a conversa. Né? Será que isso não altera o controle percebido, quer dizer, né, a percepção que ele tem de que dá para fazer o trabalho? Eu falei, não dá para conversar direito, então não dá para fazer o trabalho direito. Né? Então, veja, tudo isso são questões que vão surgir aqui. Né? Do ponto de vista
Existem sempre outros fatores, né? A teoria do comportamento planejado, ela também não é completa, né? Existem algumas questões de personalidade das pessoas que são importantes. E aqui eu vou dar um destaque só para o meio ambiente, porque em termos de meio ambiente isso tem sido mais pesquisado, tá? Não é que e porque é um pouco mais a minha experiência também, né? Mas tem dois conceitos que são importantes, que é o conceito de altruísmo, que é o comportamento com o fim em si mesmo. Por que eu separo o lixo? Porque é legal. Por que eu me preocupo com a segurança? Porque é bom para mim e é bom para os outros. Né? É uma coisa voluntária. Eu não preciso que ninguém me cobre para fazer. Né? Eu não preciso que fique alguém me enchendo as paciências para usar EPI ou para eu fazer a inspeção do equipamento, que eu vou fazer porque eu acho que é legal. Né? É o propósito de fazer o bem. Né? O outro conceito é o de materialismo, né? Que é a importância que as pessoas dão para o possuir, né? A coisa da compra como felicidade, né? Então, o que me faz feliz? Me faz feliz comprar o último iPhone, me faz feliz comprar o último videogame, me faz feliz comprar, né, uma comida bacana, né? E o outro é o conceito de desejabilidade social, né? É aquilo que a gente faz que tem a ver com a propensão para responder, para agradar quem pergunta. Né? Então, assim, eu falo aquilo, né, para agradar quem está me ouvindo, não é porque eu acho de verdade, é o famoso da boca para fora. Né? A dificuldade de eu me posicionar de uma forma verdadeira, né, é o da boca para fora. Né? Aqui tem um problema na sequência dos meus slides, tá? Eu vou fazer uma coisa, eu vou falar primeiro dessa coisa da qualidade, depois eu volto naquela questão do altruísmo, né? E tal, né? Veja, para a gente falar um pouquinho de qualidade, né? Aquela teoria do comportamento planejado, ela diz o seguinte, né? Que o envolvimento do empregado depende da intenção de se envolver, né? Depende de uma atitude direcionada ao envolvimento dele com a qualidade, né? Agora, no caso da qualidade, essa atitude ela depende de duas coisas. Dele perceber a utilidade, né? Por que é importante fazer a inspeção? Por que é importante usar o material correto? Por que é importante a etiquetagem correta? Né? E o risco percebido. Né? Isso é importante para ele formar uma atitude de qualidade. Né? Em relação às normas, né, subjetivas também, né, o quanto ele percebe que é importante para a empresa, né, e a questão da autoeficácia, né, o quanto ele percebe que o trabalho dele realmente ajuda. Isso tudo faz parte do TQM. Né? Aquele conceito de qualidade total vem disso, né? Ele usa muito disso, né? A autoinspeção, né? O autocontrole, né? Então usa muito esse conceito, né? Então isso já vem de algum tempo, né? Mas isso já funciona no sistema da qualidade, né? E tem também a questão do empoderamento, né? Então vocês vejam que a norma da qualidade, quando fala de empoderamento, né, ela tem base nessa teoria, né? Isso é uma coisa bacana, né? Agora, como é que a Covid afeta tudo isso, né? A Covid, ela afeta na utilidade percebida, né? Ela afeta no risco percebido, né? Quer dizer, por quê? Porque tendo o risco de ficar doente, isso afeta como eu enxergo o risco do meu trabalho. Né? Isso pode afetar o quanto a pessoa percebe o risco da qualidade. Ela pode dar mais importância para o risco da Covid do que para o risco da qualidade. Da mesma forma, vai afetar as normas subjetivas, né? E o quanto eu percebo que dá para fazer o trabalho em função de que os protocolos sanitários vão alterar as rotinas. E ao alterar a rotina, fala assim, agora não dá mais para fazer o trabalho direito. Né? No caso da segurança, né, eu queria destacar aqui, vejam, esse também é um modelo de teoria do comportamento planejado. Né? Então, a violação da segurança é um comportamento de segurança. Eu tenho aqui a intenção de violar. Do que independe a intenção de violar? Né? De uma atitude individual, das normas do grupo, da pressão do trabalho. Né? E é interessante porque esses números aqui,
significa o quanto que depende, né? Então, vejam, a gente normalmente esperaria que a pressão do trabalho, por exemplo, a pressa do serviço, fazer um trabalho sem uma inspeção ou dando a volta numa condição de segurança, afetaria mais a intenção de violar, né? Mas não afeta tanto, né? As normas do grupo, quer dizer, a pressão, né? O quanto a comunidade acha que é importante a segurança, influencia mais do que a pressão do trabalho. Mas olha só o que na segurança, isso é bem reconhecido, a atitude da gerência. Então, se a chefia valoriza a segurança, então isso contribui para um bom comportamento pró-segurança, né? E veja que esse número aqui, ó, né, esses números são altos, né? Esses números que iriam até 1, de 0 a 1, né? A gente considera esses números 0,5, 0,4, já são números bem altos, tá? Aqui eu já tinha falado, né? E que a pressão do trabalho não afeta diretamente o comportamento de violação, tá? A Covid-19, né? O que vai afetar? Por exemplo, a atitude da gerência, né? Como é que a gerência vai lidar com o estresse da Covid-19? Em que sentido isso vai afetar a segurança? A gente tem que lembrar que a gerência tem o papel de amortecer esse estresse, né? A gerência vai ter que fazer o papel de intermediário, né, entre o estresse da Covid, né, e aquilo que leva as pessoas, né, então, a ter um bom comportamento em segurança, né? Então, a gerência vai fazer essa ponte aqui, né? Então, é isso que é muito importante. Claro que a Covid também vai afetar os fatores individuais, mas é muito importante a questão da gerência, tá? Deixa eu dar uma olhadinha só aqui como é que está o meu tempo. Tá bom. Bom, voltando aqui àquela história dos traços de personalidade, que eu tinha invertido os slides, né? Aquela questão do altruísmo, né? Como é que o altruísmo afeta as atitudes ambientalmente responsáveis, né? Existe uma relação direta, né? Então, as pessoas que são mais altruístas, que são mais voltadas para o coletivo, para fazer o certo porque é o certo mesmo, né? Porque é o certo em si mesmo, elas normalmente são mais propensas a ter atitudes ambientalmente responsáveis, né? As pessoas que são materialistas, mais materialistas, né, elas não necessariamente, né, vão ter uma atitude ambientalmente responsável. Não quer dizer que é errado ser materialista, né? A única coisa é que as pessoas que são mais materialistas, né, para terem atitudes ambientalmente responsáveis, precisam perceber a desejabilidade social, né? Então ela precisa perceber que ela vai ganhar alguma coisa com isso, tá? Então aí, aqueles fatores motivacionais, tipo incentivos, né, prêmios e tal, talvez funcionem com essas pessoas, né? O reconhecimento, o prêmio, né? Veja, não é que está errado, que a pessoa é ruim, tá? É só que a gente, como gestor, precisa entender a diferença entre esses dois tipos de pessoa para a gente poder gerenciar como que a gente vai conseguir que essas pessoas tomem atitudes ambientalmente responsáveis, tá? Eu não vi nenhuma pesquisa específica a respeito disso, né? Mas algo me diz que isso, em alguma medida, deve funcionar também para os outros sistemas, né? A pessoa que faz o certo, porque é o bom, porque é o bacana, né? Porque é o correto a ser feito, né? Não precisa tanto de supervisão, não precisa tanto de incentivos, né? E de desejabilidade social, como são as pessoas mais materialistas, mais individualistas, ok? Bom, a gente está falando muito de liderança, né? E liderança tem vários estilos, né? Por exemplo, existe um modelo de liderança que é o estilo do grande homem, né? É o general, né? O líder, o seguidor, o líder que precisa de seguidores, o macho alfa, né? Será que em que momento será que essa liderança funciona para o sistema de gestão, né? Será que esse é um estilo que dá certo, né? O outro modelo é o da teoria situacional, né? Que é aquela coisa do líder como estrategista,
A coisa do, o cara que tem essa, olha, vamos por esse lado, tem uma teoria que diz que o líder tem uma personalidade, Quer dizer, é aquele cara adaptável, persuasivo, criativo, consegue aglutinar as pessoas, Existe uma outra teoria de liderança que fala, que a liderança depende de como eu enxergo o trabalho, Então tem a liderança que enxerga o trabalho como sustento das pessoas, então as pessoas fazem porque precisam ganhar dinheiro, Ou a liderança que enxerga o trabalho como uma coisa com sentido, Eu faço porque eu gosto, porque me dá prazer, E tem a teoria da liderança dispersa, a teoria da inteligência emocional, Veja, a teoria da liderança como o cara estrategista que não põe a mão na massa, Veja, eu não estou dizendo aqui que tem uma liderança que seja, um estilo de liderança seja melhor para o sistema de gestão, mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar, eu gosto muito daquele ditado que diz assim: para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Então, para quem só sabe ser líder de um jeito, então vai existir sempre uma liderança certa. Eu acho que a gente precisa entender no sistema de gestão, na cultura da empresa, qual o tipo de liderança que vai ajudar mais a envolver as pessoas. Pode ser que num determinado momento você precise daquele grande homem, o cara que fala, olha, vamos ter que fazer isso assim, 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 assado. Ou vai ter aquele momento que você precisa mais convencer as pessoas. Eu acho que essa flexibilidade, a gente entender, até cada pessoa, que líder vai funcionar melhor para ela, para a gente conseguir envolver as pessoas, é importante. Tá? Aqui mais um detalhe da Covid, eu vou pular esse slide. Dá uma olhadinha nesse slide agora que é bacana. É sobre resolução de problemas da empresa e sobre cultura. A coisa funciona? Sim, não mexe. Porque se ela funciona, não tem problema. Agora, se tem alguma coisa que não está funcionando, você mexeu? Mexeu? Ah, seu idiota, Alguém sabe que você mexeu? Não? Então, esconda. Se você esconder, não tem problema. Agora, se alguém sabe, dançou, cara. Agora, se você não mexeu e não vai estourar na sua mão, então o que você faz? Finge que não viu. Finge que não viu, então não tem problema. Agora, se vai estourar na sua mão, você dançou. Agora, se você vai dançar, você pode culpar outra pessoa? Não. Então dançou. Agora, se você puder culpar outra pessoa, então não tem problema. Vocês acham que esse tipo de cultura ajuda o envolvimento das pessoas em atitudes pró-qualidade, pró-segurança e pró-meio ambiente? Não é um tipo de cultura que ajuda. Veja, e por que às vezes isso acontece? A gente fala assim, poxa, essa cultura de não resolver os problemas, de esconder os problemas, é ruim para o sistema de gestão? É. Agora, por que isso acontece? Porque, por exemplo, as pessoas se acham distantes. Não adianta eu fazer. Sabe aquele técnico de segurança que já é cascudo, que fala, não adianta mais eu falar, eu não mando nada, a diretoria não me ajuda, eu estou longe do poder, portanto, eu não mexo com isso. A falta ou a presença do coletivismo institucional, a coisa de vestir a camisa. É uma empresa que valoriza, que investe a camisa. Se você veste a camisa, será que você vai ter esse tipo de atitude? O coletivismo intergrupo. O que é que ajuda um sistema de gestão? Ajuda a jogar para o time. Aquele cara que é muito individualista, às vezes não ajuda muito. A orientação para o futuro ou para o curto prazo. Às vezes a gente precisa da orientação de desempenho para o futuro ou desempenho para o curto prazo. Isso precisa ficar claro para que as pessoas se envolvam. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu tenho um problema de curto prazo para resolver, ótimo. Agora, no momento que eu tiver uma questão de futuro, eu também me envolvo. A questão da igualdade de gênero, uma coisa que pode ajudar ou atrapalhar. Entendeu? Às vezes você tem... por exemplo, hoje a gente já tem mais mulheres envolvidas em sistema de gestão, às vezes coordenando sistema de gestão, em posição de liderança.
Mas isso pode afetar a atitude das pessoas. Né? Lembra, a questão do comportamento planejado, né? Tem que ter atitude. Então, se, por exemplo, tem mulheres envolvidas, né? As pessoas têm uma atitude positiva, né? As normas sociais ali são de que isso é legal, né? As normas subjetivas que a gente chama, né? Então, isso tudo influencia, né? A questão da assertividade, da comunicação da empresa, uma empresa, né, em que tem uma discussão mais objetiva, mais assertiva, né? Eu consigo discutir os problemas com clareza, né? A norma subjetiva permite que eu discuta os problemas para resolver, ou a norma subjetiva é de que cada um que levanta um problema é um chato, né? Portador de más notícias, né? Fala, olha, tem um problema aqui, ninguém viu e tal, putz, má notícia, tem que resolver um problema, ai, que chato, né? Ou é o contrário, né? É uma orientação que ajuda as pessoas, né? Ou não, né? E tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é a aversão à incerteza, né? Quer dizer, quando você propõe uma ideia nova, uma melhoria, né? Fica aquela história, não sei se vai dar certo, né? Ou as pessoas topam as ideias novas, mesmo que o resultado não seja tão certo, né? Tudo isso são aspectos culturais que podem ajudar ou atrapalhar o envolvimento dos funcionários, né? Por exemplo, um funcionário muito criativo, num ambiente com muita aversão e incerteza, né, ele vai se frustrar e vai acabar não se envolvendo no sistema de gestão. Né? A outra questão é a questão dos conflitos. Aí eu já vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, daqui a pouco a gente já está terminando. Né? De pesquisas que a gente fez, por exemplo, eu fiz quando estava na universidade, né, e que, por exemplo, a questão de gestão de conflitos, né, o compromisso da gerência e a gestão de conflitos são dois dos fatores mais importantes para que as pessoas percebam o sistema de gestão ambiental como funcionando. Né? Por quê? Porque se eu não tenho gestão de conflitos entre as áreas, isso faz parte daquela questão da norma subjetiva. A norma subjetiva é o quê? É o A do cada um no seu quadrado? Compras, lá em compras, engenharia, produção, meio ambiente, segurança. Né? Quando tem conflito, eles não se resolvem ou eles se resolvem? Quando tem uma cultura de resolver os conflitos, né, as pessoas percebem um sistema de gestão como mais eficaz. Tá? A questão do treinamento também é uma questão importante. Né? A gente tem que levar em conta aspectos técnicos, aspectos gerenciais, né? Por exemplo, de problemas complexos, gerenciamento de projetos. Né? Como esses treinamentos vão ser afetados? Agora a gente vai trabalhar com mais treinamento remoto. Isso é bom ou é ruim? Treinamentos remotos às vezes têm fama de serem ruins, mas eu posso treinar mais vezes? Né? Como é que a gente vai tratar isso? Né? Porque isso também tem a ver com o controle percebido das pessoas. Né? E aí eu queria, de novo, trabalhar com o resultado de pesquisa que a gente fez. Né? É assim, todo treinamento ele é planejado, executado, né? E eu preciso fazer uma avaliação do treinamento. Né? O que a gente percebeu é que se a gente não avalia o treinamento corretamente, para saber se ele funcionou ou não, se a pessoa está podendo usar ou não, né, o resultado é sempre menor. O desempenho ambiental, e aí eu falo porque a gente fez a pesquisa especificamente com o desempenho ambiental do sistema de gestão, né, ele é amplificado quando eu tenho um processo decente e bem bacana de avaliação dos resultados do treinamento. Né? Por quê? Porque isso melhora a percepção das pessoas de que deu certo ou não. Veja, essa questão da percepção né, do quanto eu tenho controle sobre aquilo que eu faço, tem a ver com isso. Né? Não basta eu dar o treinamento, eu tenho que... E aí, veja, eu estou falando de coisas gerenciais, né, e técnicas, mas eu estou falando de coisas também, por exemplo, o mecânico de manutenção. Né? Ele tem que aprender a manusear os resíduos de óleo, tem que ser competente o suficiente para não deixar a máquina vazando, para fazer um bom conserto. O eletricista é a mesma coisa, não basta ele saber separar lâmpadas. Ele tem que ser bom, né, em fazer uma instalação elétrica que não pegue fogo.
né, que seja segura. Né? O engenheiro tem que saber separar o lixo do escritório? Não, não é só isso. Ele tem que enxergar as oportunidades de ganha-ganha entre produtividade e meio ambiente, entre produtividade e segurança, produtividade e qualidade. Né? A gente tem que chegar nesse ponto de envolvimento. Né? E isso nem sempre a norma deixa claro. Né? E aí, um dos últimos pontos que eu queria falar é a diferença entre conscientização, aí eu falo ambiental, de saúde e segurança, de qualidade, né? Mas eu falo muito de conscientização ambiental e educação ambiental. Né? Veja, conscientização ambiental é saber dos impactos, saber das obrigações. Né? Agora, educação ambiental é uma reflexão crítica, é um envolvimento acima, isso a norma não pede. Né? É a gente repensar o que a gente está falando. Né? A pessoa que é realmente envolvida em meio ambiente, e aí eu faço a amplificação disso para a qualidade e para a segurança, quer dizer, não existe transformação, né, sem consciência ecológica, não existe transformação, né, sem a gente perceber um além da qualidade, um além da segurança. Né? Veja, no fim das contas, veja, as normas falam de conscientização, de treinamento, né, de liderança, mas não falam de motivação. Não tem requisito para motivação. Né? Embora a gente venha usando, né, por muito tempo. E parece que motivação não tem sido uma abordagem suficiente. A teoria do comportamento planejado, então, é uma teoria que eu trago como uma ajuda para a gente entender por que as pessoas colaboram ou não com o sistema de gestão. Né? A gente tem que compreender a cultura organizacional, o estilo de liderança, características da implantação, né? Se a empresa implantou no sistema simbólico ou mais substantivo, né? Com mais seriedade, né? Os recursos que tem, né? Os fatores individuais, né? Então, às vezes, aquela questão, por exemplo, do altruísmo e do materialismo, às vezes eu tenho que entender como é que é a pessoa. Coletivamente, a gente fez a conscientização, mas não adianta se eu não entender a pessoa. Né? E nas pessoas-chave, trabalhar então a atitude, o treinamento. E agora, na época da Covid-19, tem mais estresse, né, em tudo isso. Né, vai afetar a atitude das pessoas, vai afetar o quanto elas acham que dá para fazer o trabalho, porque vai mexer com a rotina das pessoas. Okay? Bom, isso aqui são só algumas das referências bibliográficas que eu usei para fazer essa palestra. E é isso, gente. Ufa! Falei bastante, né? Falei bastante. Vamos abrir o microfone agora, então? E eu vou dar uma olhadinha no chat para ver as perguntas. Mas quem quiser abrir o microfone e falar, né? Vamos lá, tem perguntas, tem comentários. Eu acho que o importante, às vezes, não é só o comentário, né? Mas a pergunta. Se alguém quer dividir alguma aflição que tem em relação a isso, né? Aqui, por exemplo, o Fauzi está falando assim, perguntando se a pandemia representa per si uma redução do envolvimento. Eu diria que acho que não, né? Eu acho que acho que você já respondeu. A pandemia, ela não é em si uma redução do envolvimento, mas ela traz mudanças, né, nos procedimentos, né, na psicologia das pessoas. A gente sabe que as pessoas estão tensas, né, com medo tem gente que tem medo de ficar doente, medo de perder o emprego, né? E tudo isso pode afetar o sistema. A gente tem que estar atento a isso, né? Alexandre. Diga. Quem o Francisco mais? Faria queria falar, ó. Vamos Francisco, lá. Francisco. Ativa o seu microfone aí. Obrigado. Bom dia. Estão me escutando? Diga, Francisco. É o seguinte, eu tenho uma longa estrada nessa área de qualidade, seja na ISO 9001, 14000, honras, mas eu tenho mais de 40 anos, eu vejo um ponto fundamental, é o envolvimento da alta direção. É fundamental isso. E com essas dificuldades que a gente tem já do dia a dia, complicado com a questão do Covid, eu vejo
pouco. Então, eu vejo um problema, que é o envolvimento da alta direção. O segundo problema, essa questão do Covid, que as empresas vão ter que criar protocolos, mas numa situação em que a maioria das empresas teve uma queda violenta de faturamento, uma queda violenta dos pagamentos do trabalho feito aos clientes. Então, o ambiente é muito ruim. E uma outra coisa que eu detetei nesses anos todos, a redução da competência dos auditores. A maioria dos auditores, você abordou um monte de aspectos que são da questão da pessoa, do envolvimento, e a auditoria é feito como uma coisa para cumprir tabela. Olha, deixa eu ver isso. Algumas certificadoras que abordavam uma questão da observação e sugestão de melhorias não estão fazendo mais, e diz que há um conflito do que é não conformidade, o que é observação, o que é opinião de melhoria. Então, eu vejo que está tudo caminhando uma questão, olha, vamos fazer de um jeito para cumprir tabela. E você muito bem explanou uma série de coisas que envolvem as pessoas, né? Como é que você vai motivar um funcionário se o cara tem alguma dificuldade de dinheiro? Obrigado. Então, veja, você chamou a atenção uma coisa importante, que é assim, a questão, o que a norma fala, né, e o que a gente precisa fazer para resolver os problemas, né? Veja que a norma diz que você tem que conscientizar as pessoas, tem que conseguir, a liderança tem que trabalhar pelo apoio das áreas, etc., mas ela não fala como, né? Então, ao não falar como, né, a empresa precisa ir atrás desse outro conhecimento, desse outro modelo, e isso, eu tinha dificuldade, antes de entrar como professor na universidade, ter contato com essas coisas, né, eu também tinha dificuldade com isso, né. Então, por exemplo, muitas vezes eu como auditor abria não conformidade e a ação corretiva vinha assim, qual foi a causa? A causa foi que as pessoas não estavam treinadas, ou as pessoas não estavam suficientemente conscientizadas. Né? Por exemplo, porque deixou de usar um checklist, ou por exemplo, porque deixou de separar o lixo, ou porque entrou um produto químico não autorizado na empresa, né? E a pessoa não ia mais a fundo para dizer assim, pô, tá, ok, a pessoa não fez, mas será que é só o problema de conscientização? Né? Na teoria do comportamento planejado, você tem 3 elementos. Né? Eu estou trabalhando com atitude. Você fala assim, o problema da pessoa é a atitude dela. E às vezes não é isso. Né? Às vezes o layout é ruim. Né? Às vezes é a falta de comunicação com o químico responsável. Às vezes a burocracia da empresa é tão absurda, né, que eu preciso colocar um produto químico urgente na empresa e não tem procedimento de urgência. Né? Então eu tenho, por exemplo, esse procedimento para desvio de engenharia num matéria-prima, mas não tenho desvio de engenharia para um produto químico. Não tem procedimento para isso. Né? Então, fica na coisa assim, o problema é o cara que não colabora. Né? Mas por que ele não colabora? Né? Então, se a gente tem essas ferramentas, e aí, por exemplo, a teoria do comportamento planejado me ajudou muito a passar a entender, né, essa coisa do envolvimento das pessoas, né, de um outro jeito. Né? É como se eu pegasse na espinha de peixe, né? Toda vez que eu jogo a culpa na pessoa, eu vou lá e abro mais um nível. Né? Aí eu abro em 3 coisas. Né? Que no fim vai dar no processo, vai dar no método, vai dar, né? Mas eu tiro um pouco a foco da pessoa, que às vezes o problema não é só ela não saber que ela tem que fazer, né? Mas ela perceber que dá para fazer. Né? Essa percepção que é diferente, cada pessoa percebe o quanto dá, o quanto não dá para fazer de um jeito diferente. E nisso a Covid vai trazer muita coisa, e você falou certo da liderança.
né? A liderança vai ter que dar o exemplo. Tá? A empresa decidiu que todo mundo vai usar máscara, então a liderança tem que usar máscara e tem que mostrar como que dá para trabalhar conversando de máscara. Entendeu? Porque é exatamente na fala que é o principal momento da contaminação. Isso já tem estudos que não é. A respiração também tem que usar máscara por cima do nariz, esse é o jeito certo, né? Mas a fala é muito contaminante. Então, agora, as pessoas precisam conversar na empresa. Como é que vai conversar de máscara? Né? Que cuidados vai. Como é que vai fazer para dar certo a conversa, mesmo de máscara? Né? Se as pessoas perceberem assim, olha, não vai dar para. Está atrapalhando o serviço, isso vai servir de desculpa para não cumprir procedimento de segurança, para não cumprir procedimento de qualidade, para não cumprir procedimento de meio ambiente. Né? E eu estou falando só da máscara, que é o mais imediato, mas vão surgir outras coisas, e a liderança vai ter que mediar esses conflitos. Né? Veja, eu lembro quando a gente estava discutindo a revisão da norma 14.001 de 2015, eu participei dessa discussão na ABNT, eu cheguei a sugerir, né, esses dois tópicos, né, no trecho da liderança, que deveria ser colocado que a liderança deveria mediar os conflitos, porque já tinha prova científica de que isso ajudava, né, e que ela tinha que liderar pelo exemplo. Isso acabou não entrando no texto. Aí eu fui voto vencido. Tá? Mas, mesmo que a norma não fale, é importante, né? Você tem razão, a liderança, né, isso já está provado cientificamente que, né, o papel da liderança é essencial no sucesso do sistema de gestão. Né? Não é à toa que as normas da versão nova focaram nisso, né? Menos o que eu gostaria até, mas deram esse foco, né? Agora, a questão dos auditores, né, e aquela questão de observação, não conformidade, tem uma outra experiência que é o seguinte: os auditores, num determinado momento, foram muito pressionados pelos organismos certificadores, né, para diminuir a questão de observações. Por quê? Porque havia uma suspeita de que muitas não conformidades estavam sendo colocadas como observação. Tá? Então, eles tiraram o pé dessa questão das observações, que às vezes ajudavam um pouco as empresas, né? Nessa questão de ir um pouco além da norma, né? De ir na solução do problema, né? Uma maneira mais prática e não só para cumprir a norma, né? Mas teve isso, né? E tem uma outra questão, né? Eu, por exemplo, parei de fazer, né, auditorias num organismo certificador porque uma questão de pagamento, né? Diminuir o que eles pagavam para a gente e isso afeta a qualidade do auditor que você consegue, né? Eu, por exemplo, parei de fazer auditoria para um organismo certificador por conta disso, né? Falar, por esse valor, não faço, né? Então, agora, não sei como é que está isso, né? Com o IKEA, por exemplo, eu não tive esse problema, entendeu? Então, né? Não... Né? Foi com outro organismo certificador. Tá? Quem mais? Mais microfone aberto? Quem mais? Muito obrigado, Alexandre. Contar? Muito obrigado. Parabéns. Mais história para contar? Alguém tem mais dúvidas, perguntas? Veja, causa sistêmica, né? O Mário está falando tem que encontrar causa sistêmica. Então, mas para encontrar causa sistêmica, às vezes a gente tem que ir além do que a norma fala. Né? E eu, como engenheiro que sou, tinha dificuldade nessa parte das pessoas. E aí, quando eu fui para ser professor na universidade, a gente aprende, o professor também aprende, não só ensina, né? Está sempre aprendendo e eu achei que esse modelo me ajudou bastante. Né? Que mais? Os auditores não evoluíram com as normas de gestão. Eu não sei, cara. Eu participei da evolução da 14.001, na discussão dela, né? Sempre pesquisei em sistema de gestão, então eu sou meio suspeito para falar. Né? Que mais? Vocês acham que essa questão dos auditores não estão agregando valor no sistema de gestão, é isso? O Emílio, por exemplo. Emílio está aí ainda? Emílio não abriu o microfone, né?
Deixa eu ver se está no chat aqui. Alô, pessoal. Oi, Emílio? Emílio falando. Emílio, então você falou que os auditores não evoluíram junto com as normas. Você acha Perfeito. que... Eu milito nessa área desde 1989, no projeto ISO 19089, versão 9004. Tenho acompanhado a evolução das normas e nós observamos que a ISO.org ela tem um processo de aprendizado na elaboração das revisões a cada quinquênio das suas normas. Hoje, se nós entendermos a versão 2015, tanto da 14.001 quanto 9.001, e a versão 2018 da 45.001, nós podemos observar um aspecto muito voltado à área estratégica da organização. Posicionamento estratégico, mentalidade de risco, visão de processos e etc. E o que eu percebo nos auditores, principalmente aqueles que eu convivo, né, pelo menos 2 vezes ao ano, né, eles, infelizmente, falta um pouco de visão exegética da norma, ou quanto mais estratégica a norma fica, mais abstrata fica, e você tem uma dificuldade em observar a aderência dos requisitos normativos nos processos. E isso, para mim, é uma grande lacuna que falta aos auditores. Os auditores deveriam estar mais assim voltados para a visão estratégica das organizações e desvincularem de vez daquela observação de aderência de documentos de segundo nível, que são procedimentos estabelecidos e etc. Legal. Emílio, eu vou falar 2 coisas. Uma, concordo 100% com você, a questão da mudança do foco para a estratégia, né? Por exemplo, eu que milito mais na área mais em meio ambiente, saúde e segurança, né? O fato da norma ter colocado uma parte mais estratégica de visão de riscos e oportunidades, né? Eu acho que foi espetacular. E tem empresas perdendo oportunidades imensas, né, de fazer o upgrade no seu sistema, né, fazendo uma coisa só pro forma, né, e deixando de ver essa visão estratégica, né. Eu concordo com você, totalmente, né. A questão dos auditores, eu ainda vejo uma dualidade difícil, né, porque, por um lado, o auditor é cobrado, né, de que o relatório dele tem que estar redondo, né? Então, o redondo significa, né, as não conformidades certinhas e tal, com evidências objetivas, né? Então, assim, ele ainda, eu vejo que, como a parte estratégica é mais difícil de auditar, aquilo que você falou, né, mais difícil de testar, de conferir essa aderência e tal, né? Eles acabam se pegando um pouco ainda naquela parte muito operacional, né? Embora o foco da norma... Porque, veja, no fim das contas, né, por exemplo, em termos de meio ambiente, quer dizer, você tem que trabalhar riscos e benefícios, mas aquele levantamento de aspectos de atividade, produto, serviço no detalhe, ele não foi abandonado, né? Agora, quem já tinha aquilo redondo, né, pode dar mais um passo. Agora, quem não tinha nem aquilo redondo, né, se passar para o estratégico, o cara ainda está enrolado naquele operacional, né? E o auditor, quer dizer, ele tá no meio, quer dizer, não tô querendo justificar, né? Eu só quero mostrar que ele está no meio desse tiroteio, né? Então, ele está no meio do organismo certificador que cobra dele um relatório redondo, né, que tenha as não conformidades certinhas, né? E aí, defender uma não conformidade estratégica é mais difícil, né? Ao mesmo tempo que também não é para ficar colocando observação demais, porque os organismos acreditadores estão em cima dos organismos certificadores para não fazer consultoria, né? E você tem os 2 tipos de empresas, você tem a empresa, né, que já tinha o sistema maduro antes, que pôde dar um passo, a outra que não tinha nem o sistema maduro, agora tem que mudar a norma, né? Então não é fácil não, viu? Vida de auditor também não é fácil, tá? Não é para justificar não. Eu acho que tem auditores que têm mais dificuldade de se adaptar a esses novos tempos. Você tem, né, o pessoal tem razão, né? Como qualquer mercado, como qualquer categoria profissional, né? Tem as pessoas que vão mais depressa, outras que não vão tanto, né? Quem mais tem comentários? Você não acha que as empresas estão completamente desmotivadas com o sistema de gestão? Pergunta do
Grupo de treinamentos, a pergunta do próprio IKEA, uma provocação do próprio IKEA, né? As empresas estão completamente desmotivadas com o sistema de gestão, de um modo geral, por conta da situação atual e das incertezas dos próximos anos, né? Então, a questão que eu acho que é assim, a variedade dos resultados assusta muito as empresas, né? Eu lembro que nas minhas primeiras consultorias de sistema de gestão, a pergunta que era assim, quanto que vai dar de retorno? Né? E a resposta é sempre depende. Né? Enquanto no caso de meio ambiente, por exemplo, depende, uma das coisas depende é do quanto a empresa já tem seus problemas ambientais resolvidos ou não. Quanto menos ela tiver, mais retorno ela vai ter. Né? Mas mas é difícil, né? O resultado depende de muita coisa, de muitas variáveis. Né? É difícil garantir um resultado. Né? Isso assusta muito as empresas. Né? Por outro lado, tem mercados em que você tem em teoria, uma exigência, mas no fim essa exigência não é tanto assim. Né? Então, tem empresa, tem empresa tranqueira, tem empresa que implementa direitinho e faz um trabalho sério, né? Acho que o que desmotiva as empresas, para mim, são, na minha percepção, né? Duas coisas. Uma, a incerteza do resultado e a outra, a incerteza de que a competição, né, é honesta, né? É justa, né? Entre as empresas certificadas e não certificadas, por exemplo. Agora, a Rosilene não concorda sobre a história dos auditores. Rosilene, você tem vontade de explicar por que você não concorda? Não sei se a Rosilene está aí ainda. Se ela quiser abrir um microfone. Oi, Alexandre. Diga, Bom Rosilene. dia. Bom dia. Você tem uma percepção diferente? É o seguinte, eu tenho, na verdade, assim, toda vez que eu tive auditores que não me acrescentaram, ou, pelo contrário, que por muitas vezes eu tive auditoria extremamente sexista. Por ser mulher, a gente tem um outro tipo de problema a enfrentar. Você como auditor ou você como Então, auditada? Auditada e Auditada. auditora também, Tá. né? Em fornecedores, principalmente, porque eu trabalho numa empresa e cuido do sistema de gestão. Ok. E dessa forma, quando eu sou auditada, com o cliente, eu não tenho essa condição, mas com auditoria de terceira parte eu tenho essa condição. Então eu me reservo o direito de escolher as pessoas que virão, porque eu sei e já soube, ao passar por auditoria, que tem uma bagagem técnica ótima. Então, eu sempre tenho auditorias fortes, porque os meus auditores são sempre muito técnicos. E a equipe toda sabe que sempre a auditoria será forte, né? Forte assim, muitos detalhes, muitas perguntas, muito questionamento com o colaborador. Então, eu me reservo esse direito. Então, eu conservo esses auditores. Por isso, eu não sinto esse problema. Eu acho que é um direito que você tem como cliente, né? Saber como cliente que você quer um auditor que agregue valor, né? E que te respeite. Né? Exato. Porque, né, eu acho que tem uma coisa bacana, né, quando a gente tem mulheres e negros né, que marcam posição. Eu acho que acho que tem que marcar mesmo, até porque a gente consegue mais envolvimento das pessoas e mostra, né? Porque lembra, na teoria do comportamento planejado, por exemplo, você é uma pessoa mais ativa, que marca posição. Mas você pode ter mulheres que não têm essa condição e que, por não ter essa condição, vão lá dizer assim, como eles não me valorizam, então eu também não tenho condição de fazer o meu trabalho direito. E aí você fica com o sistema para baixo, que fica só naquele mínimo, não agrega valor, entendeu? Porque a pessoa não se envolve.
né? Eu acho importante liderar pelo exemplo. Você admira, você está liderando pelo exemplo, né? E eu acho que essa coisa eu acho que o cliente tem que exigir mesmo, que agregue valor. Claro que, assim, nós, como auditor de certificação, a gente tem uma limitação, não pode dar consultoria, né? Então, eu por exemplo, eu como auditor, como é que eu costumo fazer? Eu faço perguntas, né? Eu tento ensinar para o cliente, né, fazendo perguntas, até porque eu sou professor também, né? Eu vou fazendo perguntas para alimentar a discussão, né? Porque eu não posso dar resposta. Eu não posso dizer para ele assim, olha, pega a teoria do comportamento planejado, né? O que eu posso é, por exemplo, na hora de discutir uma não conformidade, né, a gente vai conversando, tentando identificar na conversa outros elementos de causa que não sejam esses. Agora, claro, que eu conhecendo a teoria do comportamento planejado, eu direciono a minha conversa, né, para tentar mostrar para o cliente que a análise de causa deles foi fraca. Entendeu? Que ao ele dizer assim, a culpa é da pessoa, né, o buraco é mais embaixo. Né? Agora, eu não posso, como auditor, simplesmente dizer assim, não, a tua análise de causa está errada. Né? Eu tenho que mostrar, né, fazendo perguntas, sem fazer consultoria, eu não posso dar a resposta para ele, não posso dizer para ele assim, não, o teu problema é que a tua lixeira está longe, o teu problema é que o instrumento de medição que você tem é ruim e o cara não consegue usar no tempo que ele precisa. Né? Então, eu não posso dizer isso, né? Mas eu tenho que fazer perguntas, e é isso é uma competência que a gente como auditor tem que desenvolver, né? Fazer perguntas inteligentes. Né? Uma vez eu estava auditando um diretor que falou assim, eu, por exemplo, como audito, a análise crítica, eu não vou pelo relatório. O relatório veja lá, tal, com o coordenador do sistema, né, o checklist lá de ver se tem todos os tópicos, isso eu faço. Mas com a diretoria, né, eu pergunto, né, do que você se orgulha do seu sistema? Quais são os melhores resultados que você gostaria de destacar? Tem alguma coisa que você está achando que não está bom? Né? Numa recertificação, né, qual é o teu projeto para os próximos 3 anos, em termos do sistema? Né? Porque é estratégico, né? E porque a partir dessas perguntas, né, a gente vai ajudando, né, a pessoa a pensar, né, com perguntas. É claro que o fato de eu conhecer algumas teorias depois ajudou o meu trabalho, melhorou o meu trabalho, né, por conta disso. Né? E é isso. Acho que quem reclama que os auditores não evoluíram com a norma, às vezes não é só com a norma. Né? Às vezes não evoluíram um pouco nesse pensamento, né? Nessas formas, né? De conhecer novas tecnologias, conhecer novos métodos, né? Modelos de gestão, formas de pensar. Né? Eu acho que isso é importante, eu acho que tem que cobrar mesmo. Né? Alguém comentou aqui, o mercado manda. Né? E o mercado tem isso, tem a empresa que quer o auditor que faça isso e tem a empresa que não quer. Tem empresa que quer o auditor que, né, vai lá, fica lá na salinha e tal, pega os documentos, faz o relatório e vai embora. Tem empresa que quer isso. Quem mais? Treinamento de TWI. Fernando Tadeu, o que é treinamento de TWI? Eu não sei o que você quis dizer com essa sigla. Fernando, está aí ainda ou já foi? É isso? O Fernando não está aí para... Talvez não esteja aqui ainda para comentar. Está aí, Fernando? Não, né? Ou pelo menos não está querendo abrir o microfone. Bom, o que mais? Nossa, avançamos bastante no tempo, hein? Temos aqui quase 11h30. Uau! Pessoal, era isso? Bom, o vídeo fica à disposição para quem quiser ver de novo, quem quiser recomendar o vídeo, né, do nosso webinar, recomende, dá o joinha. Queria agradecer de novo a oportunidade né, que a gente ter esse contato, né, e ter esse feedback
estão aqui no chat, as pessoas falando o que esperam das auditorias, isso sempre acrescenta muito para a gente também, né? E é isso, né? Bom trabalho para todo mundo. Quem está de serviço, volta para o serviço. Né? Legal. Renata, muito obrigado por estar aí na retaguarda. E é isso. Obrigado de novo, pessoal. Estamos encerrando. Até a próxima.